vocês? No ar, mais um episódio do Papo de Quinta. Toda quinta-feira nós aparecemos, quer dizer, quase toda quinta, né? Cada 15 dias, né? Cada 15 dias nós aparecemos para vocês, eu, Cristiano Martinez, e aqui do meu lado o Rodolfo Neto. Sempre com conhecimento de primeira qualidade, né? Ou de terceira, né? Hoje o programa de hoje é especial porque é uma homenagem ao Steve Ditko, que morreu recentemente, no dia 29 de junho de 2018, com 91 anos de idade, né? 91 anos de idade. Bom, o Steve Ditko, para quem não está lembrando, mas deve estar vendo aqui atrás da gente, aqui nessas telinhas, o Steve Ditko é o co-criador do Homem-Aranha, simplesmente o personagem mais importante da Marvel, que se tornou, né, ao longo do tempo, Spider-Man. Ele criou junto com o Stan Lee. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa criação. Mas eu queria falar do fim da vida, primeiro, do Steve Ditko, que ele morreu assim, meio estilo J.D. Salinger, né? Recusa. Sem dar entrevistas, nem falando do Homem-Aranha mais, né? Não quis saber de nada disso. E até tem um episódio engraçado de um jornalista, eu acho, americano, que ele conseguiu falar com o Steve Ditko, mas claro, não deu entrevista, né? Mas ele foi no estúdio, que ele tinha um estúdio que qualquer um podia entrar, né, nos Estados Unidos. Se a gente tivesse vivo, se ele estivesse vivo, a gente podia ir lá e conhecer, né? Claro. Por que você acha, Rodolfo, que ele nunca mais quis dar entrevista e falar dos personagens que ele criou, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, né? Todo o papel importante que ele teve com os quadrinhos americanos? O Ditko sempre foi essa figura assim bastante fechada, né? Ele nunca foi esse grande artista, assim, ele nunca teve essa figura artística dele, assim, e tal. Logo no começo daquelas Comic Con, aqueles encontros nerds, né, assim, que hoje são muito recorrentes, naquele tempo, quando o Ditko estava mais atuante, ele chegou a participar de alguns e olhou para aquele meio e falou assim, não, eu não quero mais estar aqui, não. E aí ele continuava trabalhando, ele continuava fazendo, mas já no auge da carreira dele, o Ditko era um cara que já produzia só dentro de casa. Eu acho que também é uma coisa assim do artista mesmo, né? Assim, essa coisa mais reclusa e tal. Ele não era uma figura que nem que se comunicava direito com o próprio meio, né? As brigas dele com o Stan Lee, com o Kirby eram constantes. Então eu acho que talvez seja uma coisa, um traço da personalidade dele, assim mesmo, uma coisa meio excêntrica, né? Do Ditko. E você citou o Stan Lee, totalmente oposto ao Stan Lee. O Stan Lee aparece em pontinhas de filmes da Marvel Studios, né? Inclusive está no Homem-Formiga e a Vespa. Atentem para ver onde ele aparece. Mas o Stan Lee sempre foi muito midiático, né? E desde, eu acho que lá atrás, quando a Marvel ainda não era a Marvel, né? O Stan Lee ele participava de eventos, inclusive em universidades, né? Ele ia nessas convenções de quadrinhos, né? E acho que essas duas personalidades totalmente opostas talvez não deram muito certo. Talvez seja uma explicação porque não deram tão certo lá atrás. Sim. Porque agora a gente vai falar então do surgimento do Homem-Aranha, né? Spider-Man em 62, né? Aparece o Homem-Aranha. Qual que é o papel do Steve Ditko na criação do Homem-Aranha? O Ditko é essencial para o Homem-Aranha, para o conceito que a gente tem do Homem-Aranha, de uma maneira geral. Quando eles resolveram criar o Spider, que era a primeira versão do roteiro e da ideia, quem eles chamaram na época não foi o Ditko. Né? Assim, vamos chamar quem que está bombando? O Stan Lee e o Jack Kirby. Jack Kirby que foi conhecido por criar o Capitão América. Vamos chamar o Jack Kirby e tal, para fazer. Aí o Kirby fez um esboço lá e tal, e eles olharam e falaram, mas tá muito padrão, muito soldado, a gente quer um cara mais normal. E o Kirby sempre foi desenhar essa coisa mais fantástica, né? Então eu acho que não vai dar certo. E aí o Stan Lee falou, olha, vamos tentar com o Ditko. E aí o Ditko criou o uniforme, criou a ideia do Peter Parker, o conceito da coisa, né? O jovem universitário, problemático. Inclusive o Peter Parker das primeiras edições do Ditko era inclusive ele, o estrábico. Né, estrábico, assim, e tal. Então ele criou vários pequenos detalhes, maneirismos, assim, dentro da obra, e aí ele também fazia dava algumas sugestões a respeito da personalidade, do enredo, né? Foi responsável por criar a Gwen Stacy, que foi a primeira namorada clássica do Homem-Aranha, né? Então, não existiria Homem-Aranha sem o Ditko. O Stan Lee tinha uma ideia, mas a ideia inicial dele era um homem, um pouco mais esguio e tal, mas que tinha uma pistola que soltava teias,
E aí foi o Ditko que colocou toda essa coisa, assim, tipo, falou, não vai ser pistola, vai ser uma coisa radioativa, ele não vai ser fortão, ele vai ser mais magro, como um bailarino, como um ginasta, né? A gente vai cobrir todo o rosto dele, porque então é uma coisa que não tinha, né? Que a ideia de que o Homem-Aranha pode ser qualquer um, então ele fica com o rosto todo coberto. Os problemas financeiros do Peter Parker, que virou uma coisa recorrente também, assim e tal, tudo isso pertence ao Ditko. Certo. E o Stan Lee, depois eles tiveram uma desavença, né? E aí o Ditko saiu no auge do Homem-Aranha, né? Ele já estava vendendo bastante, né? E conquistado a garotada. Porque há uma identificação, ser um personagem muito jovem, né? Ele começa... 16 anos. Isso, começa adolescente nas histórias. E o Ditko, ele queria manter esse lado assim, mais de sofrimento, né? Acentuar isso. E o Stan Lee não queria mais isso, né? Ele queria uma coisa mais assim, tipo Quarteto Fantástico, né? Sim, sim. O que o Stan Lee queria, e aí foi justamente o que aconteceu com a saída do Ditko, foi levar o personagem para um outro lugar. Então ele acabou com aquela parte de alguns relacionamentos, levou ele para a universidade, né? Saiu da escola para a universidade, tirar um pouco aquela coisa adolescente dele e amadurecer um pouco mais o personagem. Inclusive o Ditko parou de conversar, o Stan Lee, né? Teve uma época em que o Ditko simplesmente mandava de casa os desenhos finalizados, mandava por correio, uma outra pessoa recebia e passava ao Stan Lee, para o Stan Lee terminar. Eles não se falavam de jeito nenhum. Era pesado a relação ali. E daí depois o Steve Ditko sai, né, da revista e entra o John Romita, né? Então já falamos em outro momento aqui na TV Correio, né? E o John Romita dá outro up, né? Da outra fase. Sim, vai para um outro momento, assim, e tal, ajuda a crescer muito o personagem também. Além na Marvel, o Ditko também ajudou a criar, né? E colaborou também com outros personagens, né? Um dos principais aí que hoje tá bombando por aí, tá no cinema e tal, é o Doutor Estranho, né? Que é uma coisa bacana, que ele pega muito essa coisa dos anos 60, da psicodelia dos anos 60 e tal, e cria o personagem. E aí, muito tempo ele foi reconhecido enquanto um dos co-criadores, mas hoje se admite que o Ditko é, de fato, o criador do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho teve uma fase do Steve Englehart, né? Nos roteiros, né? Sim. Que pegou muito essa questão aí esse lado assim viajandão, né? Coisa mística. Sim. Com esses quadrinhos super coloridos, né? O que é uma coisa muito bacana, porque o Ditko não era um cara justamente desse universo assim e tal. Ele soube ler muito bem, ele conseguiu se aproximar dessas referências pop da época dos anos 60, cultura hippie e tal e tudo mais, mesmo ele sendo um cara super pacato, né? Super fechado, como a gente comentou. Bastante retraído, né? Sim. O Steve Ditko também, ele utilizava as histórias, no desenho e acho que também na criação das histórias, para passar uma teoria que ele curtia, né? O objetivismo, né? O objetivismo, que era bastante controverso à época, né? O que você acha desse lado, assim, do Ditko? Assim, é um lado meio reacionário, né? Essa teoria, né? Assim, ele é um liberal extremo nesse sentido, né? Aquela coisa do objetivismo que o certo é certo, errado é errado, é preto e branco, né? Não existe meio termo. Então, assim, você via os personagens, por exemplo, Peter Parker chegava no colégio, ali na coisa da universidade, e aí ele via uma manifestação. Ele fala, não, porque esses jovens se manifestando, isso é errado e tal, isso aqui. Umas coisas assim. Nos grandes quadrinhos dele isso não foi tão debatido, mas depois quando ele foi para DC Comics, ele fez o Questão, né? Que é aí um personagem bastante lembrado e tal, assim, um personagem B, mas bastante conhecido, né? E o Mr. Answer. E aí justamente a ideia de preto e branco, essa coisa, e não existia um meio termo da coisa. Então, assim, é uma filosofia muito dura. E problemática, mas fez muito sucesso nos anos 60. Inclusive tem aquela série Mad Men, tem no Netflix e tal, assim, coisa que se passa mais ou menos nessa época e você vê a grande influência da Ayn Rand, né? E aí nos preceitos liberais. Para uma época em que você fala justamente sobre liberdade e tudo mais, uma questão hippie ali e tal, contra a cultura, coisa, ele era bastante conservador nesse sentido, né? Era um aspecto bastante conservador, mas não deixa de ser uma filosofia que fez muito sucesso e mais tarde influenciou tanto na filosofia quanto nos desenhos o Frank Miller, quando criou o Batman. Então vamos falar das influências, já que você tocou nesse assunto, né? Porque, vamos falar mais do Frank Miller, mas só um exemplo, no Watchmen, né? O Rorschach, o personagem, é esse personagem que você citou, né? Então, assim, o que o Ditko fez dessas grandes contribuições? Ele criou o Homem-Aranha, né? Criou o Doutor Estranho. Quando ele foi na verdade, para Charlton Comics, ele criou o Questão, criou o Capitão Átomo, criou o Besouro Azul. Que depois foram para DC Comics. Foram para DC Comics. E aí, quando foram adquiridos para DC Comics, a DC contratou um cara chamado Alan Moore,
né? Simplesmente o maior quadrinista de todos os tempos, para criar Watchmen, que é a grande obra dos quadrinhos, né? Assim, se disser que quadrinhos tem uma bíblia, é o Watchmen. E aí o Alan Moore queria usar os personagens do Steve Ditko, mas a DC falou, não, essa história tá um pouco pesada e tal, vamos fazer. E aí ele recriou outros personagens. Então o Átomo virou o Dr. Manhattan, né? O Besouro Azul acabou se tornando o Coruja e o Questão virando o Rorschach. Né? Então veja, a maior obra dos quadrinhos foi super influenciada, assim, sem Steve Ditko não existiria o Watchmen. Então veja o tamanho, não existiria o Homem-Aranha e não existiria o Watchmen. Veja o tamanho do papel desse homem para a indústria. Então, vocês estão vendo, né? Steve Ditko, eu acho que talvez o grande problema dele foi não ter sido tão midiático como o Stan Lee, por exemplo. Até o Jack Kirby, acho que um pouco, né? Porque o Jack Kirby ainda dava entrevistas, ele aparecia. Ele queria, inclusive, ser considerado um dos pilares da Marvel, não apenas o Stan Lee. Porque o Stan Lee, ele é muito, até hoje, ele é bastante egocêntrico, né? E quer só para ele os louros, né? A glória. E acho que o Steve Ditko não fez nada disso, nem a atitude do Stan Lee, do Jack Kirby. E ele acabou meio esquecido, né? Da mídia, até dos próprios leitores. Então, porque foi isso, essa figura do Ditko, por ser muito mais introvertida e reclusa, acabou ficando mais na sombra. Mas é importante que quando a gente começa a pensar justamente nessa questão dos créditos, quando os artistas passaram a ganhar os royalties pelos personagens criados, que até então nem o Stan Lee ganhava, né? Quando os artistas passam a ganhar, um dos primeiros a ser creditado e a ganhar seus royalties por trabalhos criados é justamente o Ditko. E o Ditko fez mais coisas. Né? Além do mundo dos super-heróis, ele também foi do mundo do quadrinho de terror, da revista Creep, da Ear. E ali eu acho interessante que o traço dele é mais rebuscado, né? É um traço muito mais assim detalhado do que ele fazia antes. Né? Claro que ele evoluiu, né? Pegar o Ditko de 62 para o Ditko posterior, né? O traço do Ditko é um traço que te agrada? Você gosta? Depende muito da fase dele, mas eu costumo gostar porque justamente ele fazia esse traço de terror. Se você olhar no Homem-Aranha, ele tem um pouco disso, assim, aquela coisa justamente do corpo meio torto, assim, tal, uma coisa que depois o McFarlane vai pegar e vai fazer, né, vai levar isso a outro nível também no Homem-Aranha, né, fazendo que ele fique todo retorcido, encolhido, assim, e tal. Então eu gosto muito de algumas coisas que o Ditko faz, de algumas criações que ele teve, assim, mas realmente, talvez se você for acompanhar o Ditko, para você olhar aonde ele podia chegar, e aí não sei se sempre ele acertou, mas onde ele podia chegar era justamente nessas revistas de terror, que eu acho que quando ele tinha muita liberdade para criar e fazer do jeito que ele bem entendia, né? E eu acho que ele fez bons trabalhos, assim, e na narrativa ele era muito fluido. O que era uma coisa muito boa também, assim, tá? Então não era um artista pesado. Diferente, né? Quer dizer, o Kirby tinha um estilo narrativo também, né, de fazer coisas, mas eu acho que os personagens eram ainda um pouquinho mais duros do que o Ditko conseguia dar essa leveza. Bom, isso é Steve Ditko, nossa homenagem a ele. Infelizmente perdemos o Steve Ditko agora em 2018. Ele foi encontrado, inclusive, alguns dias depois, já tinha morrido, ele morreu sozinho, né? Sozinho no apartamento. Triste. Mas ele deixou um legado para a história dos quadrinhos, para a cultura pop. E a gente não teria o Homem-Aranha sem ele, não teríamos o Watchmen e muita coisa. Eu acho que não apenas personagens, né? Mas todo um conceito de quadrinhos, né? Que graças a ele e a outros, né? Na fase de ouro da Marvel, chegaram até a gente. Então, leiam Steve Ditko, que vale a pena. Ficamos por aqui com esse papo de quinta. E não esqueçam, curtam aqui, mandem sugestões de temas para o nosso programa, compartilhem, faz como é o sininho, né? Negócio de sininho, né? Faça aquele negócio de sininho. Tchau. Tchau.